Falando sobre o ego, né, que é a nossa matéria, nosso assunto hoje principal, na interpretação filosófica, ele significa o eu de cada um, né, que caracteriza a personalidade da pessoa. Então o ego nada mais é do que o eu de cada um. Eu tenho o meu, cada um tem o seu, né? E esse ego, ele é construído com a tua personalidade de cada indivíduo com o tempo. Com o tempo. E na formação da tua personalidade, pode ser, da tua criação, pode ser que tu tenha sofrido alguns traumas ou algumas marcas nessa personalidade que constrói o teu ego. A partir desse momento, quando tu vai para uma vida adulta, quando tu vai para uma vida profissional e pessoal, às vezes o reflexo dessa construção pode te atrapalhar, né? O ego em si, construído lá de trás, né? O ego em si, construído na tua personalidade, que é o eu de cada um, pode te atrapalhar. Então, eu considero ele como hoje o nosso principal inimigo somos nós mesmos. O principal inimigo é o próprio ego. É o próprio ego inflado, é o próprio ego machucado, é o próprio ego ofendido, né? E que tudo que coloca, tudo que se acontece, muitas vezes acontece no mundo fático, externo, você acha que é com você, né? Então o ego, ele é o eu de cada um, né? Ele é a própria personalidade do indivíduo e que com a criação e com a formação dessa personalidade, tu pode trazer algumas marcas, alguns traumas e que, consequentemente, na tua vida adulta, na tua vida profissional, quando tu vai exercer isso, muitas vezes tu ou é agressivo ou de alguma forma tu pode ser que isso te prejudique, né? E como eu falei, repito de novo, muitas vezes, por ter um ego muito inflado ou um ego muito machucado, nós nos colocamos no centro do mundo, né? Como se tudo que acontecesse na tua volta fosse pessoalmente para ti. Então a gente pessoaliza muitas coisas. Então vamos dar um exemplo. Muitas vezes, quando você vai fazer uma negociação com outro advogado, ou uma negociação com o próprio cliente, né? Uma reunião com o próprio cliente, ou com o advogado da parte adversa, ou até mesmo com o juiz, a gente tem que analisar e ter uma inteligência emocional de que a gente não pode deixar o ego nos atrapalhar. Porque a todo momento, essa pessoa que está em negociação contigo, a gente vive no mundo dos negócios. Então, todo momento, essa pessoa vai tentar te desestabilizar. Ela vai tentar. Ela vai dizer que tu não sabe, ela vai dizer que tu não conhece, ela vai dizer que tu não estás preparado, com outras palavras. Ela vai... Então, se tu tens uma certeza dentro de ti e controla o teu ego, mesmo que por vezes ele seja ferido, ou de alguma forma ele tenha sido marcado de forma negativa, tu tem que controlar isso. Tem que controlar isso. Porque neste ponto, eu, por exemplo, hoje, com essa consciência que eu tenho, eu me controlo diariamente, né? Eu faço esse controle diariamente. Para que o meu ego não me atrapalhe. Para que o meu ego não me atrapalhe nas relações com o pessoal do escritório, com os meus colegas aqui de dentro, aqueles que contribuem para mim. Que o meu ego não atrapalhe na negociação com algum cliente, na negociação com alguma parte adversa, né? Que não me atrapalhe em audiência, porque o juiz, por vezes, ele vai tentar, de alguma forma, desestabilizar, né? E a gente sabe que isso existe muito, porque eu não sei como está o ego do outro lado. Eu não sei como está a pessoa do outro lado, eu não sei se ela está machucada, eu não sei se ela sofreu naquele dia algum percalço que pode ter destabilizado, e às vezes ela vem de forma agressivamente tratar contigo na audiência, ou a outra parte, o colega advogado. Então você não deve desestabilizar em função disso, tá? Controle o seu ego, controle o seu ímpeto de agressividade. Por mais que você tenha isso gravado dentro de você, né? Que você tem que reagir instintivamente para negócio, para a vida profissional, inclusive a pessoal. Porque, por exemplo, quantas vezes a gente entra no embate com a namorada, com a esposa, enfim, com o esposo, né? Advogado, ou enfim, ou a pessoa que entra com um esposo em combate que não é necessário. Por quê? É porque o ego aflorado. E isso atrapalha necessariamente a tua vida profissional, né? Eu sempre, quando eu conto as histórias aqui, quando eu falo sobre algum assunto, eu dou exemplos. Muitas vezes eu sou confrontado em audiência por juiz, pela parte adversa, e muitas vezes, hoje com essa consciência que eu tenho, muitas vezes eu tenho vontade de rebater. De pronto. Naquele momento é a hora de tu parar e pensar por 30 segundos, por 10 segundos, por 3 segundos, por 4 segundos e dizer o seguinte: vale a pena? Eu vou estar colocando em jogo o quê?